Olá, irmãos. Vamos analisar aqui o livro de João, capítulo 4, que fala umas coisas muito importantes para as pessoas que estão buscando a verdade, que e que está sendo escondida pelo sistema religioso, né? Porque eles não examinam dessa forma, eles não analisam dessa forma que vocês estão vendo, estão ouvindo aqui. Porque eu recebi esse entendimento de graça e estou repassando para vocês de graça. Quem cobrar pela verdade, pelo entendimento da verdade, esquece, porque ali não é a verdade. Ali é interesses, é mentira. As coisas do Pai é simples. Então vamos lá. Esses rodapé aqui, não leem essas coisas, é contaminação. Samaritano encontra o Messias. Nas Bíblias físicas, né, também tem bastante. E a opinião dos autores, a maioria coisas distorcidas. Mas vamos lá. Por isso, quando o Messias soube que os fariseus ouviram que ele fazia e falava mais discípulos que João, ou seja, ensinava mais discípulos que João, tá aqui como batizava, né, irmãos? Mas eu não acredito, não. Eu acho que isso está adulterado. O Messias não batizava em água, não. Porque a água só limpa o externo, o exterior. Isso é uma mentira que vem se arrastando há muito tempo. Porque não é lógico isso. O Messias ele falava, ele ensinava. Ah, ó, aqui já falou a resposta. Embora o Messias mesmo não batizasse com água, né? Porque aqui não está no sentido de batizar com palavras, porque com palavras o Messias falava a todo momento. Mas sim os seus discípulos. Essas partes complicadas. Deixou a Judéia e partiu mais uma vez para a Galiléia. Entrando era-lhe necessário atravessar por Samaria. Assim chegou à cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Jacó, né? O homem que viu Deus. Outro falso profeta que matou, roubou. Vamos chegar lá, vamos denunciar, vamos chegar. O Messias fala a respeito dessas coisas. Havia ali a fonte de Jacó. O Messias, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher da Samaria veio tirar água. Pediu-lhe o Messias: dai-me um pouco de água para beber. O Messias pediu, né? Pois os seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu judeu, pedes a beber a mim, uma mulher samaritana? Mas aqui está adulterado, o Messias não é judeu. O Messias nasceu da Galiléia, ele é galileu. Mas aqui eles colocaram para favorecer os judeus. Quem colocaram? Os judeus. Aí o que é que o Messias fala? Aqui dá para reter coisas boas aqui, ó. Messias respondeu-lhe: se conhecesse o dom do Pai, e quem é que te pede, dar-me de beber, dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Para o Pai, né? Pedia para ele, para o Messias. E a mulher falou para o Messias: mestre, tu não tens como que pegar água, e o poço é fundo. Onde tu conseguiste essa água viva? Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, né? Do qual mesmo bebeu e bem os seus filhos e seu gado? Messias lhe respondeu: quem bebe dessa água terá sede outra vez. Escute, irmãos.
O Messias respondeu: quem bebe dessa água terá sede outra vez. Esta água que ele está se referindo, o Messias está se referindo, é espiritual, não é coisa física não. Essa água é o entendimento de Jacó, o entendimento dos falsos que o povo da região seguia. Que naquela região havia a religião, e a religião era o judaísmo. E o judaísmo seguia a Torá, a lei de Moisés, e a lei de Moisés já obedecia todos os falsos profetas, Abraão, que preparou a vinda de Moisés, e etc. Vamos ver isso mais lá na frente. E o Messias falou, ó, quem segue esse entendimento terá sede outra vez, vai errar sempre. Aquele, porém, que bebe da água que eu lhe der, ou seja, aquele, porém, o Messias estava falando analogias aqui. Ele estava fazendo comparações. Aquele, porém, que recebe o entendimento do Messias, que eu lhe der, nunca mais terá sede, não vai errar novamente, se receber de verdade. Ao contrário, a água, a verdade, ou seja, que eu lhe der, torna-se nele fonte de água jorrada para a vida eterna. Tá vendo? A água física não vai te levar à vida eterna. Por isso que o Messias estava aqui fazendo uma analogia. Só para complementar. O entendimento do Messias, aquele que bebe dessa água, do entendimento da verdade, não é da verdade de Jacó, porque quem beber desses falsos profetas do Velho Testamento, assassinos, vai ter sede de novo. Mas aqui as palavras do Messias, ó, jorra uma fonte de água para a vida eterna. É o entendimento. Você está vendo? Por isso que eu falei que a gente ia ver mais lá na frente, é que o Messias fala em minhas palavras. Mas minhas palavras para bom entendedor basta. A mulher lhe pediu: mestre, dá-me dessa água. Aqui, Senhor, irmãos, eu não falo Senhor porque Senhor, se vocês forem pesquisar, vai ver que Senhor é uma palavra que significa Baal. E Baal significa um demônio, um anjo caído. Então, para você ver, eles induzem o erro a todo momento. A Bíblia é o vinho da Babilônia. A Bíblia está adulterada, que embriaga todos os povos, nações e línguas. Então tem que reter o que for bom e tem que tirar o joio do trigo, a verdade da mentira. Por isso que eu estou analisando, examinando. Eu não estou lendo linearmente, porque se a gente lesse linearmente, a gente seria enganado, né? Não tenha dúvida disso. Pediu-lhe o Messias: vai, chama teu marido e volta aqui. Aqui também é outro sentido espiritual, não é marido físico. Aqui chama teu marido, ou seja, chama a tua religião, ou chama quem tu segues e volta aqui. Porque ele acabou de falar, ó. Vamos lá. Confessou-lhe a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe a mulher. Replicou o Messias à mulher, né? O Messias falou, respondendo certamente ao dizer que ele falou, o Messias: respondeste acertadamente ao dizer que não tens marido, pois 5 maridos tiveste, e esse homem que tu estás agora vive, não é teu marido, quanto ao falartes a verdade. Quanto isso, falartes a verdade. 5 religiões essa mulher já passou. 5 religiões, mas a religião que é a que predomina, como se fosse hoje a católica, a religião lá na época era o judaísmo. Mas lá tinha diversas formas de seguir deuses. Tinha Zeus, tinha Cleópatra, tinha vários deuses, como se fossem 5 maridos, como se fossem 5 messias. As pessoas tinham essas coisas na época. E ainda hoje, né, com as religiões. Só que agora é uma instituição maior. E ela falou que agora não tem mais. E o Messias falou, né, que falou a verdade, ela realmente não tem. E reconheceu a mulher que o Messias, eu percebo que tu és um profeta, a mulher falou, né, que ele é um profeta. Aí ela falou: nossos pais adoravam sobre este monte, que eles são da Samaria, né? Eles adoram no monte.
Mas vós, de judeus, vós judeus, a adulteração, não é judeus o Messias. Mas vamos lá, vamos ver até onde dá essa adulteração. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar que onde se deve adorar. E o Messias agora falou uma verdade aqui, ó. Declarou o Messias a ela: mulher, podes crer-me, está próxima a hora, quando nem neste monte aqui em Samaria, nem neste monte, nem em Jerusalém, lá nos templos, lá em Jerusalém, que ele acabou de sair, estava ensinando lá porque o povo estava na mentira. Se ele ensinava porque precisava as pessoas ouvir a verdade. Porque se o povo estivesse lá na verdade, seguindo a lei de Moisés, o Messias não precisaria nem vir e nem ensinar eles lá. Por isso que o Messias falou: e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ou seja, você vai aprender as coisas do Pai. Não aprende as coisas do Pai nem em Jerusalém, que é lá nos templos, e nem no monte de Samaria. Mas vocês adorais, ou seja, não é adorar, nosso Pai não quer adoração. Qual é o pai que quer a adoração de um filho? Imagine o nosso Pai imagine o nosso Pai eterno. Agora corrigindo, vocês busquem o entendimento de que não conheceis. Nós buscamos o que conhecemos. Quem é nós aqui, irmãos? Nós é quem busca a verdade. Conhece o que fala da boca, o que sai, entende as palavras que saem. Esse conhece. Agora a mentira, agora a adulteração, porque estava boa demais, né, para ser verdade. Agora tem que ter uma adulteração no meio, mas aí é só tirar a fruta podre, as palavras mentirosas e continua com a verdade, segue em frente. Entende? Essa é a adulteração. Depois dessa vírgula, conhecemos vírgula, agora vem a adulteração. Porque a salvação vem dos judeus. Nunca foi, irmãos. Os judeus é o povo mais mentiroso da face da terra. Os judeus foi que matou o Messias. O Messias estava indo lá, quando ele esteve nessa terra, ele estava indo lá em Jerusalém, porque ele estava tentando ensinar a verdade para o povo. Judeus, lá no templo. E o Messias falou que não é para entender a verdade nem em Jerusalém e nem em Samaria. Adorar tá aqui, né? Mas é entender a verdade. Buscar a verdade. Aí, deixa eu ver aqui. Beleza. Mas a hora está chegando. E de fato já chegou. Aqui tem verdade, ó. E de fato já chegou, porque o Messias já estava lá. Em que os verdadeiros adoradores, ou seja, em que os verdadeiros que buscam a verdade, entenderão o Pai, não é adorarão, é entenderão o Pai em espírito, ou seja, em entendimento, e em verdade, pois são esses que o Pai procura para ser conhecido. Decorem isso, irmãos. Não é decorem, mas entendam isso. Volte o que eu li do 23, que eu nem lembro foi o que eu li. Assim, o que foi que eu tirei a adulteração, né? E examinem de novo. O Pai é espírito, entendimento. Espírito. E é necessário que os seus que buscam a verdade em espírito e em verdade. De novo, o Pai é espírito e é necessário que os seus busquem em espírito e em verdade. Essas palavras aqui pode tirar adoradores ou adorem. Não, o Pai não quer adoração. Nunca quis, nunca vai querer.
Qual é o pai que quer o seu filho prostrado de joelho, cantando para ele? Isso é ridículo, irmãos. Isso é, isso é o que os anjos caídos querem que vocês pensem. Porque eles querem levar o entendimento do erro, do engano, da mentira. Só que o Messias aqui é simples, a todo momento. Essas palavras mentirosas tem que tirar. A mulher disse ao Messias: Eu sei que o Messias está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Assegurou-lhe o Messias: Eu que te falo sou o Messias. Simples. Aí neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram porque estivesse conversando com a mulher. Todavia ninguém lhe perguntou: Que queres saber ou por que falas com ela, né? A mulher então deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria ele o Messias? Saíram, pois, da cidade e foram para onde o Messias estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come. Mas ele disse: Tem um alimento para comer que vós não conheceis. O Messias estavam, os discípulos, os apóstolos, os discípulos que estavam aprendendo, mais lá na frente seria apóstolo, né? Mas eles estavam aprendendo ainda. Eles não entendiam ainda as coisas, estavam aprendendo, né? E o Messias queria repassar para eles um ensino espiritual, não o físico, que eles já estavam contaminados com a religião, que é o judaísmo da época, que hoje e depois surgiu diversas que tem a mesma raiz, que é a mesma raiz do judaísmo, religião do dragão. Então os discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém lhe teria trazido algo para comer? Porque o Messias falou, né? Que ele tem um alimento para comer que vós não conheceis. Aí os discípulos achavam que. Só que não, vamos ver, ó. Explicou o Messias: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, ou seja, o Pai, e consumar a sua obra, ou seja, cumprir a lei do Pai, que é os 10 mandamentos. E a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Que as pessoas entendam e conheçam a verdade. Que as pessoas saibam que esse mundo está com os anjos caídos de mentira.